Bem-vindos a mais um artigo 2º, um debate sem moderadores, mas com moderação. Comigo, Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista. E Lídia Pereira, eurodeputada do Partido Social Democrata. Hoje vamos debater, como é costume, 3 temas, com as cores do semáforo. E o vermelho será a lei da nacionalidade, o amarelo o clima e, por fim, o verde da Big Beautiful Bill de Donald Trump. Temas mais que atuais na agenda europeia e na agenda internacional, não esquecendo nunca o país. E é por isso que o tema vermelho hoje nos leva para o Parlamento Nacional e eu julgo que vale a pena olharmos para aquilo que aconteceu no Parlamento sexta-feira passada com o debate sobre a imigração. Eu tenho sobre a lei da nacionalidade e a lei da imigração. Tenho sobre isto 3 tópicos muito breves para depois nos debruçarmos sobre os outros temas que temos também para discutir hoje. O primeiro é quanto ao procedimento e à urgência que o Governo coloca no debate sobre a lei da imigração e sobre a lei da nacionalidade. Uma urgência que só se explica pela necessidade que eu julgo que o Governo encontrou de rapidamente fazer uma aliança com o Chega para as condições de governabilidade ou para aquilo que podem ser os próximos anos. E digo isto por uma razão. Aquilo que o Ministro da Presidência apresenta sobre a lei da nacionalidade, confundido com a lei da imigração, ou confundindo imigração e lei da nacionalidade, embora se pudesse até imaginar que se toquem aqui ou ali, não são exatamente a mesma coisa, mas eu acho que foi uma corrida sobre as percepções, legislar sobre as percepções e não sobre os factos. Se nós olharmos para a Europa, a imigração irregular desceu significativamente de 2023 para 2024. Se nós olharmos para Portugal, os números não dizem que tenha havido um aumento muito significativo nos últimos tempos. Mas aquilo que o Governo está convencido e que diz nos debates é da narrativa do Chega, ou seja, que há um aumento descontrolado da imigração, que há insegurança em Portugal por causa da imigração, fazendo crescer, do meu ponto de vista, um discurso divisionista entre os nós e os outros, os bons e os maus. Em segundo lugar, eu acho que o debate foi um debate paupérrimo, porque ele limitou-se, mais uma vez, a explorar percepções e medos e não a ir ao ponto da questão. E do meu ponto de vista, há uma questão na imigração para resolver, que é, perante as pessoas que chegam a Portugal, como é que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo pode responder melhor àquilo que são, desde logo, a sua documentação, para poderem ficar regulares e legais no país. Em terceiro lugar, a lei da nacionalidade. É uma lei da nacionalidade, do meu ponto de vista, desumana, do meu ponto de vista, com a hipótese, como diz o professor Jorge Miranda, de ser inconstitucional, porque ela abre 2 espaços perigosos. Em primeiro lugar, discrimina os cidadãos de primeira e os cidadãos de segunda que possam vir a adquirir a nacionalidade, diferenciando o número de tempo que devem estar no território nacional para poderem ser nacionalizados, mas também tendo em conta se têm mais ou menos qualificações, se são altamente qualificados ou se não são altamente qualificados. Eu acho isto, deste ponto de vista, completamente desapropriado. Em segundo lugar, há um perigo e um retrocesso muito grande na lei da nacionalidade que tem a ver com aquilo que nós tínhamos já feito uma evolução e que o PSD não se opôs na altura, que é a evolução para a aquisição da nacionalidade dos filhos de imigrantes, no fundo, aquilo que se chama o ius soli, quando uma pessoa nasce em território nacional. Não, isso está em causa, porque agora o que acontece é alargar o prazo do tempo em que os pais vivem em Portugal para mas não se altera ao princípio, é isso que eu quero dizer. Não sei. Tenho muitas dúvidas que na especialidade que vai começar a correr já nesta quarta-feira, tenho muitas dúvidas que isso não venha a ser alterado, porque isso é a moeda de troca que o Chega pede e que eu julgo. Sendo que, eu só faço este parênteses e termino já, a lei dos sefraditas, já nós no Partido Socialista tínhamos dito que era um regime que tinha que ser acabado. Ele começou a ser acabado, cumpriu os seus fins e não se justifica que se mantenha, já tínhamos dito isso há muito tempo e julgo, aliás, que no último ano de legislatura agora, o ano passado, que se tinha acabado com este processo, mas não sei se chegou ao fim, uma vez que se foi interrompida abruptamente
Bom, nós estamos em legislatura. absoluto desacordo e começo, se calhar, até mesmo pelo um dos principais argumentos que eu acho que não é sério, que colocas aqui em discussão, e não é sério porque eu não aceito e rejeito totalmente a necessidade que a esquerda tem sempre de colar a direita democrática à agenda da extrema-direita. Aliás, e posso dar 2 exemplos muito concretos relativamente a isso. Quando nós falamos de migrações, parece que de facto nunca é possível ter-se um debate razoável e consensualizado. Aliás, António Barreto até já escreveu bastante sobre isso. Mas outra verdade é que na Dinamarca temos uma primeira-ministra que é do Partido Socialista, pertence ao grupo dos sociais-democratas e que tem uma política de migrações bem mais musculada do que aquela que existe e que está agora em discussão em Portugal. E um outro exemplo, que eu acho que também é um bom exemplo, decorre até do Partido Socialista sueco, que não retira uma vírgula àquilo que tem sido a política migratória do governo do Partido Moderado, que é um partido do PPE, e, portanto, isto para dizer, não estamos a falar de uma questão ideológica, estamos a falar de uma questão sensível que requer da parte do governo a ação e da parte, claro, da oposição, ou o consenso ou a oposição que for necessária. E, portanto, dito isto, o governo, e tu já estiveste em funções executivas, o governo não governa com base em percepções, porque isso seria profundamente errado. Mas as percepções existem. E as percepções são mobilizadoras, mobilizam pessoas, mobilizam eleitorados, podem até ter consequências, pôr em risco os sistemas democráticos ou o sistema político e, portanto, também não podem ser totalmente ignoradas. Mas, no que diz respeito às alterações à lei da nacionalidade, há coisas com que eu concordo, há outras que eu tenho, à data de hoje, tenho dúvidas, haverá certamente um debate. Haverá também, eventualmente, a pronúncia do Tribunal Constitucional sobre alguns aspectos. Agora, eu quero sublinhar uma vez mais que rejeito mesmo que se diga que a direita democrática está a governar com a agenda da extrema-direita. Isso não é sério, já expliquei, já dei 2 exemplos porque é que eu acho que não é sério e põe em risco a democracia e eu acho que nós, enquanto membros de partidos moderados, temos uma responsabilidade acrescida na gestão destes temas. E aquilo que o Governo apresentou, o pacote legislativo que foi apresentado na semana passada, vem dar resposta a um diagnóstico que está feito e que está feito com base em dados. E eu dou 3 dados. O primeiro é que desde 2015, e portanto estamos a falar de um período durante os governos socialistas, governos que integraste e que apoiaste, os pedidos de naturalização aumentaram 5 vezes e triplicaram desde 2021. Portanto, é impossível ficarmos indiferentes a isto. Atualmente temos mais de 500 mil pedidos pendentes, segundo os dados que têm sido reportados. E ao contrário do que acontecia há poucos anos atrás, há uma percentagem bem mais reduzida dos pedidos de naturalização de descendentes portugueses. E, portanto, não há qualquer tipo de problema relativamente a isto, mas é uma coisa que nos deve fazer refletir. E, portanto, aquilo que o Governo quer fazer é corrigir as lacunas e, com todo o respeito, a desorganização que vinha decorrente de uma série de decisões políticas, e aqui já debatemos, por exemplo, a extinção do CEF. Portanto, o Governo quer corrigir essas falhas que existem atualmente na política migratória portuguesa e o Governo não quer que a nacionalidade seja tratada como um atalho para a Europa. Porque a cidadania ou a nacionalidade, enfim, deve ser um vínculo duradouro, com direitos e deveres, aliás, como nós as duas respondemos perante o Estado português. Portanto, para terminar, a mim preocupa-me o plano em que a esquerda tenta, enfim, definir os termos deste debate sem olhar para o facto de haver mudanças profundas na sociedade portuguesa e que, enfim, repercutem-se ou manifestam-se de maneiras diferentes e que põem em causa até, se quisermos, aquilo que é fundamental para Portugal e tem sido ao longo das décadas, que são as políticas humanistas e de integração
na nossa sociedade. E, portanto, não posso ficar indiferente a isso, rejeito esse posicionamento da esquerda e não me revejo nessa forma de resolver o problema. E também manifesto, evidentemente, já aqui disse, tenho algumas dúvidas sobre alguns temas, que será agora objeto de debate, mas... Nós temos que avançar. Mas o Governo está empenhado em resolver esse problema, nós temos que avançar, sem estar nas mãos, e eu acho que isso é importante, da extrema-direita, porque aquilo que nós estamos a gravar a partir de Estrasburgo e acabámos de sair de um debate em que me deixou profundamente preocupada com alguns argumentos que foram trazidos, em particular também pelo teu grupo político, e que eu acho que acabam depois por contaminar a moderação na solução dos problemas e na resolução dos problemas concretos da vida das pessoas. Portanto, era isso que eu queria dizer sobre este tema da nacionalidade. Sobre isto, 3 coisas para depois passarmos para o tema amarelo e evoluirmos no nosso debate. A primeira coisa, não é a esquerda que está a colocar a direita democrática nos braços da extrema-direita. E eu tenho muito cuidado, eu tenho muito cuidado no que digo sobre isto, porque eu acho mesmo que no dia em que a direita democrática desaparecer do sistema político, significa que nós temos a extrema-direita reforçadíssima. Mas para que a extrema-direita não esteja reforçada, o Ministro da Presidência e o Sr. Primeiro-Ministro não podem escolher como parceiros a extrema-direita para legislar sobre uma matéria que é a matéria de enorme sensibilidade, como tu disseste. Mas onde é que o Governo escolheu esse parceiro? Peço porque desculpa. Ainda por cima o Governo pediu para se debater na especialidade, precisamente para acolher as propostas dos vários partidos políticos. Ou seja, não quer tomar essa decisão. Nós podemos fazer este programa todo sobre este tema e eu ficarei muito satisfeita porque há muita coisa para dizer sobre ele. Mas foi anunciado e confirmado. Foi anunciado pelo líder da extrema-direita e confirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro que havia um acordo para as leis da imigração, a lei da nacionalidade e para o IRS com o Chega. Segundo, confundir lei da nacionalidade com lei da imigração não é ir atrás de agenda nenhuma, é ir atrás de uma, peço desculpa, ignorância, porque não se pode confundir lei da imigração com lei da nacionalidade, são 2 realidades distintas. Terceiro, a lei da nacionalidade não tem nenhum problema, exceto um problema que foi resolvido na anterior legislatura, que foi o abuso com que os cidadãos descendentes de sefarditas usaram esta lei dos sefarditas para facilitar a nacionalidade daqueles que tinham ainda uma qualquer ligação com Portugal e que foi abusado e por isso se acabou com esse regime. Ele, aliás, estava datado no tempo. Terceiro, quarto ponto, uma lei da nacionalidade que vem anunciar que se perde a nacionalidade com crimes horrendos, sem cuidar de perceber o que é que estamos a falar e como é que se pode perder a nacionalidade e que é uma coisa demasiado grave para nós anunciarmos assim, do meu ponto de vista, peço desculpa que não és tu, mas é uma parte deste PSD e uma parte significativa deste governo, capitaneados pelo Sr. Primeiro-Ministro da Presidência, que acham que agora é preciso diabolizar. E vou só dizer uma coisa. Eu também concordo contigo que nós não podemos, que temos de ter factos. O que o Sr. Ministro da Presidência escreve sobre a imigração no programa de governo é falso. Dizer que herdou 1 milhão de pendências na transição do CEF para a AIMA é falso, é factualmente falso e basta ir aos números. Segundo, sim, o Sr. Primeiro-Ministro... Temos que avançar, Ana. Vamos já avançar. Segundo, o Observatório das Migrações, que está dentro da Agência para a Integração e Migrações, está há meses a pedir ao Governo que diga quais são os números reais de imigrantes em Portugal, quais são as nacionalidades. São dados oficiais que são absolutamente essenciais para as estatísticas e para nós podermos trabalhar, que não estão a ser disponibilizados pelo Governo. Passamos, não vamos prolongar, porque eu tinha outras coisas para dizer. Não, vamos chegar aqui o resto do dia. Passamos então ao tema do clima. Nós estamos a viver tempos de grandes contrastes. Em Portugal voltámos a registrar temperaturas recorde durante a semana passada e que, enfim, tornam muito evidente que o Acordo de Paris está, de facto, a falhar. É um falhanço coletivo e, portanto, objetivamente, os compromissos assinados em 2015 não estão na trajetória de descida das emissões de CO2, pelo contrário, mas o clima, o ambiente continua a ser uma prioridade. Aliás, é uma das prioridades desta nova presidência dinamarquesa, que iniciou funções há alguns dias atrás.
Eu creio que isso é muito positivo, é uma presidência que vai decorrer ainda na preparação para a COP30 no Brasil e, portanto, é uma conferência que pode e deve marcar aqui um ponto de viragem, independentemente da adesão ou não de países. Estou-me a referir aos Estados Unidos, já vamos falar um bocadinho sobre uma medida muito curiosa de Donald Trump. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer a respeito do clima que eu acho que também é relevante, sobretudo as pessoas que nos acompanham não viram o debate em que participámos, provavelmente. Foi um debate de uma moção de censura à Comissão Europeia por causa do caso relacionado com as vacinas. É uma moção assinada por um elemento, por um membro do grupo dos conservadores e reformistas, apesar do grupo, de 2/3 do grupo não apoiar a moção de censura. Enfim, a parte política é algo complexa, mas aquilo que eu queria dizer, ou associar a esse debate, é que há muita, enfim, uma vez mais, a esquerda no Parlamento Europeu aqui continua a arrogar ou a defender que o PPE, o Partido Popular Europeu, quer desmantelar o Green Deal, e isso não é verdade. Porque se fosse verdade nós estaríamos a revogar todo um conjunto de leis que foram aprovadas nos últimos 5 anos e aquilo que nós estamos a fazer é a corrigir para melhorar, sobretudo tendo em conta a importância que a competitividade europeia tem e a necessidade de crescimento económico que nós temos para podermos conseguir continuar a assumir as nossas responsabilidades perante o modelo social europeu. Estou-me a referir à nossa segurança social, ao acesso à escola pública, à justiça, entre outras coisas. E, portanto, a trajetória é descarbonizar para crescer, mas eu deixava este apontamento porque de facto tem havido essa animosidade entre grupos políticos que são pró-europeus e que acabam por depois minar a capacidade de compromisso que sempre definiu esta casa e portanto manifesta uma vez mais alguma preocupação perante aquilo que se passou nas últimas horas. Mas o que eu queria dizer para terminar, nós só conseguimos ir ao encontro do desígnio de descarbonizar para crescer com a indústria e com as empresas, e essa é uma das premissas que está na base do compromisso do Partido Popular Europeu com o ambiente e, portanto, dizer que temos muito por fazer no clima, a União Europeia tem sido líder, reafirmamos esse compromisso, mas temos também que olhar para a nossa economia e, portanto, esta semana debatemos a redução das emissões de CO2 dentro do quadro da revisão da Lei Europeia do Clima. Certo. Eu acho que por isso é que este é o tema amarelo. É porque nós estamos globalmente de acordo quanto aos propósitos, quanto à necessidade de atuar sobre o clima e sobre aquilo que são as metas da descarbonização, às quais estamos comprometidos não só nas convenções internacionais como naquilo que foi aprovado aqui no Parlamento Europeu no último ano e de que tu tens sido, aliás, uma defensora. E para que nos percebam lá em casa do que é que estamos a falar de uma diretiva, de uma proposta, de uma iniciativa legislativa da Comissão, no sentido de desburocratizar e de desmaterializar simplificar processos, valor com o qual eu estou totalmente de acordo, se calhar muito em desacordo, muito ao contrário de muita gente do meu grupo político, mas que eu estou totalmente de acordo. Mas há 3 preocupações que nós não podemos ignorar. São as preocupações que vêm sendo feitas quer pelas organizações não governamentais de considerar que o caminho da desburocratização pode levar à diminuição dos estándares climáticos das metas climáticas que foram atingidas no passado. Em segundo lugar, há uma crítica por parte das empresas e por parte das próprias ONGs e que hoje tem aberto um inquérito pela Provedoria de Justiça Europeia, pela Teresa Anjinho, no sentido de tentar perceber quais são os entorces à consulta pública que têm estado a ser feitos e, portanto, há aqui dúvidas sobre o procedimento, mas o ponto mais importante, e portanto, achando que há uma falta de transparência no processo legislativo, mas talvez o mais importante seja esta possibilidade ou esta antecipação
de que o caminho que está a ser seguido por parte da Comissão, e aqui com uma maioria à direita com a extrema-direita, é a possibilidade de haver um recuo. Com a extrema-direita não, porque a extrema-direita estará sempre contra qualquer coisa relacionada de haver com o um ambiente. recuo. Portanto, é por isso que eu acho que se nós quisermos manter, vale a pena olhar para o que tem estado a acontecer. Eu nunca me lembro, nestes anos todos em que venho a Bruxelas, e já lá vão 30 e tal anos, de assistir a uma temperatura de 35 graus. Claro. É impossível. Nós atingimos 46 graus a semana passada no Alentejo, que dir-me-ão, é normal, sempre foi assim no verão, mas são temperaturas muito, muito fortes, com quedas muito, muito abruptas logo a seguir, o que significa que nós estamos mesmo perante alterações climáticas. As cheias do Texas devem-nos também, nesta altura, claro, como nós tivemos agora também na Europa durante este último ano, mas devem-nos preocupar como é que as coisas estão a acontecer. E por isso, problemas que eu acho que é preciso resolver. É preciso que os partidos que fazem parte da plataforma pró-europeia aqui, pró-democracia aqui no Parlamento, à cabeça PPE e SND, consigam sentar-se e entender. Onde for preciso reajustar, reajustemos, mas o que é preciso é equilibrar simplificação administrativa nos procedimentos com metas climáticas que têm que ser atingidas, não ignorando aquilo que são as vozes que se vão ouvindo, seja das ONGs, seja da Provedoria de Justiça Europeia, seja das próprias empresas. Avançamos então para o Big Beautiful Bill. É um tema verde porque nós não concordamos com o nome oficial da lei de Donald Trump, que é um nome de caricato que remete-nos para um reality show. Olhando para o conteúdo, não foi uma lei, é uma lei com grande impacto orçamental e ambiental, com reduções nos escalões do IRS e, portanto, que beneficia escalões mais elevados, ao contrário do que acontece, por exemplo, ou do que acontecerá em Portugal com a descida do IRS, mas estamos a falar de uma lei que tem um nome grandioso, tem um efeito imediato e agrada a alguns, mas tem um custo estrutural enorme para os Estados Unidos. Mas convém só dizer o que é que esta lei quer. É baixar os impostos. Cortar impostos, aumentar os gastos em defesa. Sim. E aumentar os gastos na política de imigração. Exato. Portanto, o que significa toda uma... Tudo o contrário do que eventualmente o Partido Republicano um dia defendeu. Mas, e portanto, nós estamos de acordo porque não concordamos com esta lei, nem com... Ainda agora falávamos das questões relacionadas com o ambiente e deste o exemplo, e bem, do Texas. Tem havido, aliás, os Estados Unidos são muitas vezes fustigados por fenómenos climáticos extremos. O próprio Pentágono, e eu acho que isto é relevante as pessoas saberem, o próprio Pentágono tem uma estratégia de adaptação às alterações climáticas e isto não é irrelevante, porque quando nós temos as organizações, as instituições, órgãos de soberania do Estado a prepararem-se para uma realidade, portanto, é no fundo a confirmar que essa realidade existe, mas depois temos uma governança ou uma liderança política que lidera ao arrepio dessa realidade e da evidência científica. E, portanto, temos agora uma lei com o nome de reality show, vamos ter provavelmente um combate de MMA à frente da Casa Branca no próximo ano. É algo preocupante a forma como as lideranças internacionais se posicionam hoje em dia, diria. É o meu comentário relativamente a isto. Eu acho que, aliás, que esta lei que prevê baixar impostos, deve dizer-se, não é para o cidadão que mais precisa, não é para a classe média, é para os mais ricos. Segundo, uma lei que prevê aumentos substanciais para a defesa e aumentos para a imigração, também não é para proteger mais as democracias, não é para proteger os imigrantes, é para expulsar os imigrantes e para fazer uma malha mais apertada. E com uma lei muito controversa, porque houve muitas vozes, incluindo de apoiantes. E agora eu queria só dar
há uma divisão clara do Partido Republicano. Os senadores como Rand Paul, Susan Collins e Tom Tillis votaram contra, citando as preocupações com o orçamento e os danos para os programas sociais, e as críticas que têm vindo de Bernie Sanders, por exemplo, dizendo que é o texto mais perigoso da história moderna dos Estados Unidos, ou mesmo o inefável Elon Musk, que diz que é uma abominação repugnante. E que criou um partido, está claro, que entretanto criou um dias. partido. Portanto, está claro qual é a posição de Donald Trump e eu não sei falar muito mais sobre esta lei. A única coisa que posso dizer é uma lei que diminui os impostos para os mais ricos e penaliza brutalmente os mais vulneráveis com cortes muito significativos nas áreas sociais e na saúde, e na saúde, por exemplo, com o Obamacare e com todas essas coisas. Sim. Eu antecipo os próximos tempos muito difíceis, mais uma razão para que a Europa esteja mais atenta e para que Portugal não vá atrás da agenda. Não, aliás, eu já disse, a redução do IRS proposta por Luís Montenegro é para a classe média, portanto tem um efeito voltaremos a esse tema. Bom, terminamos o episódio último de hoje, é o último antes da pausa para férias. Voltamos em setembro. E voltamos em setembro com mais novidades.